fotográfico, ele pode ser desenvolvido? Ele é um talento nato? A técnica desenvolve esse olhar? Como é que funciona isso aí? Tá pensando, Antônio, em você mesmo? Eu penso da seguinte forma. O meu olhar, eu consegui apurar, né, dessa forma na prática. Comecei cedo, né, muito cedo, há uns 30 e poucos anos atrás. É verdade, né? Isso, João Marcelo? João Marcelo tá ali fazendo selfie. Olha a fotografia Pois aí, é. Há um bom tempo atrás, né, foi com a prática mesmo, adquirindo, entendeu? Fotografando, olhando, observando, e aí você vai, né, apurando mesmo os erros, os acertos, né? Você vai observando, você fotografa o que todo mundo vê e com o tempo você fotografa o que ninguém vê. E aí você vê as coisas fluindo, você vê as imagens bonitas, das coisas ruins que você faz, que você vê, daquilo você tira umas imagens bonitas. É verdade. Eu falei do João Marcelo porque a gente estava brincando aqui nos bastidores. Ele disse que ele começou a apurar esse olhar muito cedo, há 30 anos. Eu te perguntei, é isso mesmo? É. Tem 30 ou tem mais um pouquinho? Não. Eu acho que não chega nem a ser isso tudo, né? A gente estava brincando aqui nos bastidores e o João Marcelo dedurou ali algumas informações, né? Então esse olhar, ele veio se apurando com o tempo. Wellington, esse olhar, ele é desenvolvido? Então, quando se fala em relação a dom, é outra discussão também, que é muito comum, que é se dá a essa questão do dom algo como se fosse divino, né? Então o cara nasceu com dom. E sim, ele pode ter nascido sim com uma predisposição para ter uma sensibilidade maior do que as outras pessoas. Mas não quer dizer que quem não nasceu com esse dom divino nunca vai ser um bom artista. Ele nunca vai aprender a olhar, ter um olhar diferenciado em relação às coisas que ele observa. De fato, assim, puxando para o meu lado pessoal, eu fiquei durante muito tempo até com uma contaminação muito boa, vamos dizer assim, porque quando eu comecei a fotografia, que também faz tempo pra caramba... Tá todo mundo entregando a idade aqui hoje. Então, os cabelos brancos estão aqui para provar isso, né? Então, eu aprendi a gostar de fotografia vendo dois mestres, né? Que o Henri Cartier-Bresson e o Sebastião Salgado. Então, eu levei muito tempo com o olhar contaminado desses dois mestres, e isso me fez muito bem, porque eu acho assim, você é o que você consome. Então, se você consome coisas boas, se você vê fotografias, se você vai pesquisar os grandes mestres da fotografia, se você vai a exposições, se você vai apurando o teu olhar, então você, consequentemente, vai ter um olhar também diferenciado. Então, assim, eu levei muito tempo, é interessante, assim, quando eu fazia minhas exposições, eu saía foto em jornal, era comum as pessoas até, pô, essa foto lembra Sebastião Salgado. Por quê? Porque eu era, assim, fã do cara, eu aprendi, eu consumia muito Sebastião Salgado lá atrás, e, assim, levei durante muito tempo e trago até hoje, certamente, né? Então, assim, eu acho que a questão de dom não é divino. O dom, você tem uma sensibilidade mais aguçada e você vai buscar o conhecimento. Certamente você vai conseguir ter um olhar mais artístico. Falávamos aqui no intervalo também, porque o papo não para nem no intervalo, tá, gente? Dos diversos olhares, né, Felipe? É mais ou menos assim, né? Cada um desenvolve um olhar, de repente, para um setor específico. Sim. E às vezes até os clientes de vocês, eu percebo assim, que eu trabalho muito com casamento também e tal, e aí eu noto as clientes, as noivas, elas querem, eu quero um fotógrafo que tem um estilo mais tradicional, que eu quero guardar essas fotos, que sei lá, daqui a não sei quanto tempo eu quero, enfim. Outro, não, eu quero fotos mais modernas, embaçadas, desfocadas, enfim. Outros já querem um fotógrafo que pegue mais as reações, mais espontâneas, né? Enfim, e aí tem isso. É isso mesmo. E tem cliente para cada tipo de olhar, né? Como eu estava falando aqui no intervalo, eu tenho uma amiga, tem vários amigos fotógrafos, acho que 90% dos meus amigos são fotógrafos.
E, por exemplo, ela é formada em moda, primeiro se formou em moda e depois fez fotografia. Então você sente nitidamente o olhar de moda, né? Nela ali, né? Já, você não sente outras pessoas, mas que não deixam de ser grandes profissionais também, cada um com o seu olhar. Fernando, eu já tive a oportunidade de ser fotografada por você algumas vezes e você tem um olhar muito sensível e muito verdadeiro. As suas fotografias, elas são muito expressivas. Eu queria saber de você, onde foi que surgiu esse olhar? Onde foi que surgiu a fotografia na sua vida? Então, na verdade, só surgiu. Eu não teve algum tempo assim que eu tenha voltado a mente para isso ou tudo mais. Eu acho que, pegando um gancho do que o Felipe falou, de que as pessoas, por exemplo, a amiga dele que estudou moda e fotografa casamento tem uma pegada mais fashion. Eu acho que você é aquilo que você consome também, já foi falado. Então, eu sou muito de expressões artísticas, eu gosto muito de performances, eu gosto muito de conversar sobre psicologia, sobre expressão, sobre olhar uma obra de arte, saber o que representa, o que quem fez aquilo, quem produziu aquilo, o que essa pessoa queria passar. Então eu acho que quando eu vou fazer uma foto, eu quero dar a ela um sentido, por mais que não precisasse de um sentido. Porque eu posso fazer uma foto sua bonita, e ela pode ser bonita com sentido ou sem sentido. Ela pode agradar as pessoas com sentido ou sem sentido, só com uma estética ok. E pra mim, faz sentido quando faz sentir, por exemplo. Faz sentido quando é verdade. Então eu gosto de fotografar isso. Então, tipo, eu geralmente, todas as vezes que eu vou fotografar, 100%, que eu vou fotografar os meus clientes, eu quero conhecer eles antes. Só que por causa da agenda e o fluxo, eu não consigo parar, tomar um café com a pessoa para depois fotografar. Então eu converso com ela via e-mail, WhatsApp, para entender, tipo, coisas muito simples, o que ela gosta de ouvir, onde ela gosta de ir, se ela fechasse os olhos agora, onde que ela se sentiria, coisas assim para eu entender quem é a pessoa. Então quando as pessoas já são amigas, já conhecem um ao outro, eu já nem falo sobre isso, porque já pula a etapa, sabe? Eu já sei quem a pessoa é. Mas, de forma geral, eu acho que é isso, assim. Isso é muito revelado na sua fotografia, como se você lesse o seu fotografado. É basicamente isso. Obrigado. Antônio, você construiu uma estrada na fotografia. A gente estava falando sobre isso agora. Eu queria saber como é que foi que começou. Olha, eu comecei... Foi por uma necessidade. Foi bem cedo, né? Eu comecei muito cedo mesmo por uma necessidade de trabalho. Foi uma necessidade de trabalho mesmo. Comecei muito cedo, entregando fotografia e depois aprendendo a revelar foto, enfim mesmo. Mas como surgiu a fotografia mesmo, para mim mesmo, no sangue, foi quando eu entrei no jornal. 6 poses, né? 48. Não, 12 poses. 12 poses. Carretel 12 pose, máquina 6x6, aquela de caixinha assim, e a Chica. Foi em 78, 79. E então, mas a fotografia entrou mesmo, no sangue mesmo, quando eu entrei para o jornal. Foi quando eu me dediquei, definitivo, no ramo do fotojornalismo. E onde eu não parava de fotografar. Dia a dia, flagrantes, viagens, acidentes, enfim, tudo, de bom, de ruim, entendeu? Mas disso tudo, eu tirava as coisas boas, entendeu? Eu nada de ruim ficou, só coisas boas. E aí fui aprendendo, fui criando, fui aperfeiçoando, entendeu? E eu tiro umas imagens boas de qualquer lugar. Para mim, todo lugar sempre tem fotografia, sempre dá uma imagem, dependendo de como você olha. Se você tiver com celular, se não tiver com nada, aqui qualquer lugar dá imagem. Não existe pessoa feia, não existe lugar feio, não existe nada. Tudo dá fotografia e dependendo de como você tiver, até você se estiver bem, hoje dá uma foto boa, hoje onde é que tem. E outra coisa, a fotografia, né, se você for atrás dela, você não acha. Ela está em algum lugar. Ela aparece, onde você menos espera. Você está em qualquer lugar. Comigo sempre foi assim. As minhas, não vou falar qual é a melhor foto, para mim não existe. Para mim todas elas, porque... Apesar de você ter fotos premiadíssimas, né? As minhas fotos, nenhuma dessas fotos que eu tenho foram programadas. Eu nunca saí para ir fotografar.
Porque se eu sair para fotografar, não acontece, eu não fotografo, não mais. Principalmente a lua, onde eu gosto de fotografar a lua. Eu saí para fotografar a lua, esperei e ela não apareceu. Quando apareceu, se escondeu atrás da nuvem, eu desisti. E de repente, numa noite dessa, tá lá ela lá bonita, toda, foi lá a fotografia e ficou perfeita. Então essas coisas assim, a fotografia acontece. Quando você tem uma facilidade, né, uma prática de você fotografar, fica fácil. O olhar vai ficando apurado. Fica apurado. E às vezes eu fico assim, gente, olha lá que fotografia bonita, cadê meu celular, cadê minha câmera? Gente, olha lá, ele não está vendo que está em uma foto bonita? Aí você fica ali, entendeu? E aí vai surgindo a imagem. João Marcelo, o fotógrafo, ele não se separa da câmera, né? Não se separa, né? Eu acho até que separa. Na verdade, eu acho que separa um pouquinho. Separa. Porque eu acho que você... a câmera é uma interface da vida que você leva. Você não é fotógrafo full time, porque eu acredito que você tem que ter suas vivências, você tem que viver outras linguagens, você tem que conviver com outros públicos. Para quê? Para que toda essa sua experiência, do seu cotidiano, daquilo que te encanta, para quando você for pegar a câmera, isso tudo vai ser refletido no seu olhar, na sua percepção. Porque eu gosto muito de um pensamento do Bill Brandt, que é um fotógrafo inglês, que ele fala algo parecido, que a fotografia ela tem muito mais a ver com o fotógrafo do que aquilo que realmente ele fotografou. Por quê? Justamente por isso, pelas suas vivências, pelo o quanto você aproveita da vida, sabe? E hoje, por exemplo, eu tento descobrir no outro que eu fotografo justamente essas levezas. Hoje eu fico em busca dos risos, fico em busca dos movimentos mais autênticos e genuínos delas dentro da minha fotografia, dentro daquele encontro comigo, sabe? Então, isso é em função da leveza que eu levo a vida também. A vida para mim é um grande barato, sabe? Se ela é um grande barato, lógico que isso vai estar refletido na minha fotografia, sabe? Criatividade é quando o conhecimento está se divertindo, né? E a fotografia é um produto de criatividade, é quando você mistura os seus ajustes na câmera fotográfica e a pessoa que está à sua frente, dentro daquele contexto que está ali. Talvez isso ali, com certeza, talvez não, é certo, aquele momento nunca mais acontece. As suas ideias, nunca mais elas vão ser daquela forma, naquele momento que você está com aquela pessoa. Então, eu tento ter consciência disso e dar consciência para as pessoas que estão sendo retratadas por mim naquele momento. Eu até chamo esse trabalho, eu chamo de trabalho veritas, que vem de verdades. Então, não a verdade da vida dela, mas a verdade daquele momento, daquele encontro. Você falou de momento, a fotografia tem esse poder, né? A fotografia eterniza esses momentos e faz com que a gente guarde aquilo para sempre. Hoje, me corrijam se eu estiver errada, mas acredito que não, perdeu-se o hábito de revelar as fotos. A gente não vê mais a foto no papel. E isso faz uma falta, né? Por que a gente não revela mais as fotos? Era tão bom. Lá pra cá tem até umas fotos legais, situações legais, mas tá lá no computador, a gente tem esse... Porque o volume é muito grande, são muitas fotografias e por causa disso a gente não revela mais. Há um tempo atrás, né? Vou falar muitos anos atrás, um tempo atrás, realmente, o prazer estou rindo, né? O prazer do álbum da fotografia. Hoje em dia é mostrar. Então a pessoa bota mas na época, eu revelava as fotos do casamento. Além de fotografar, a gente revelava. E montava o álbum. E era muito preto e branco. E era muito bonito. Hoje não tem, hoje é raro. Né, digital, aquela coisa bonita, fica bonito, entendeu? Realmente, mas era o prazer antes de nós fazermos mesmo o trabalho, era muito, muito gostoso. Hoje, né, raramente não faz isso, né? Você manda preparar e tudo, mas é uma pena realmente que raramente, hoje fica fácil de você ter opções de você vender um trabalho, né? Até porque questões de custo, né, tem crise, então você dá opções de trabalho lá para o cliente, né? A gente nunca sabe exatamente como é que está. Mas a fotografia preto e branco, o álbum, aquela coisa
Nossa, mãe, é muito Ficamos bom. Dá saudosos da saudade. fotografia revelada, né? Revelada. Eu acho que a fotografia talvez tenha perdido o hábito, as pessoas tenham perdido o hábito de fotografar, porque já é saciado o desejo dela de ver a foto a partir do momento que ela olha ali no visor. Antigamente não tinha essa possibilidade, então ela já perdeu esse hábito de revelar a foto. Eu acho que tem uma outra questão também. A facilidade dos acessos mais baratos em qualidade no quesito de impressão. Aquela máquina que você revela a foto na hora, que é R$1 cada foto. Aquela revelação é horrorosa, sabe? A foto fica rosa, perde a cor de acordo com o sol e vai perdendo. Não é tão boa no tempo como os papéis que eram utilizados na época que era feita uma revelação de fotografia analógica, que hoje também é utilizado papéis tão bons e melhores, só que são mais caros, então você não consegue fazer nessa revelação express, assim. Então eu acho que talvez tenha sido perdido por causa disso, e o uso das redes sociais ajuda 100% disso. Eu acho que as pessoas, os artistas, de forma geral, têm perdido o hábito de produzir como expressão artística, e tem usado a produção como necessidade de vitrine, sabe? Tipo, produzem para mostrar ao invés de produzir para se expressar. Então é bem difícil eu ver algum fotógrafo que se sacie em produzir a foto, em ter aquilo para você, sem que coloque aquilo numa rede social. Eu acho que isso é bem ruim, bem negativo, mas dá para a gente aprender a lidar e ensinar as pessoas que estão perto sobre isso também. O papo tá bom, né? Mas a gente vai ter que ir pro intervalo rapidinho, mas volta já já, é claro, e a gente vai de música. Meu amor, essa é a última oração pra salvar teu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Dele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe